Olá, galerinha, vamos falar sobre pensamento negativo e como isso pode atrapalhar decisivamente as nossas vidas. Gente, parece clichê, a gente está sempre vendo o pessoal falando aqui na internet da importância do ter pensamento positivo, mas isso realmente é fundamental. Quando dizem pra gente, se tu não acreditar em ti, ninguém vai acreditar, isso é real. Até um certo ponto, assim, eu acredito muito na lei da atração. Nossos pensamentos fazem a nossa realidade e a gente atrai coisas na nossa vida. Gente, eu analisando assim, na minha vida, eu quero que vocês façam uma reflexão da vida de vocês, se isso não faz sentido. Eu tinha assim, eu era uma pessoa muito negativa. Tinha coisas ruins que estavam acontecendo na minha vida, assim. Tive uma época complicada. Eu vim morar com minha mãe, eu morava com meus avós, eu vim morar com minha mãe para fazer faculdade. Era uma época que minha mãe estava muito doente. Ela estava terminando de pagar a casa, aí ela estava preocupada em pagar a casa, porque ela achava que ia morrer, assim, estava muito doente, se sentindo muito mal. E meu pai, ele. A gente não tem aproximação, assim, ele é alcoólatra, gente. E então a gente sabia que eu só podia contar com a minha mãe e os meus irmãos eram menores que eu e que se desse alguma coisa assim, algum problema, algo errado, que minha mãe morresse, enfim, que quem ia ter que ver era eu, assim, né? Eu que era a irmã mais velha e que tinha que ser responsável. Então eu tinha assim, fiquei por anos com aquela angústia, que eu sabia que eu tinha que arrumar um emprego e que tinha que ser um bom emprego, porque eu me sentia muito mal assim, gente. Eu tinha uma prima que ela não parava em emprego nenhum. Ela trabalhava num, meses outro. Ela era bem esforçada, assim, sabe? Ela tava sempre procurando trabalhar, ela fazia cursos. Ela entrava numa faculdade e ficava um tempo e desistia, porque ela perdia o emprego. E ela não. Como assim, como todos nós, né, gente? A gente não fazia uma reserva, ela não se organizava, então ela não tinha dinheiro para pagar a faculdade, ela tinha que acabava desistindo. Né, que ela fazia essas EAD, sabe? Então, eu sentia muita angústia porque eu pensava muito nela. Pensava que ela não estava conseguindo e eu me colocava muito no lugar dela. Uma coisa assim que vocês não podem fazer. Vocês não podem pensar, tal pessoa, né, como eu fazia. Minha prima não tá conseguindo, eu não vou conseguir. Sempre me colocando por baixo, sempre pensando que eu não ia conseguir. E tudo que eu ia fazer eu achava que ia dar errado. Na época eu fiz vestibular, tive que fazer 3 provas para entrar na faculdade. Eu tinha muito medo, assim, muita angústia, mas até certo ponto é bom, assim, porque aquilo me motivou para eu estudar. Eu me lembro que a gente fazia, assim, cursinho presencial e eles possibilitaram, né, deixaram eu ir de tarde e de noite. E aí eu aproveitei, porque era só, a minha mãe podia pagar só um curso, né, um turno. E aí, como eles atrasaram, eles disseram, não, o aluno que quiser vir de manhã e de tarde e de noite, como a gente atrasou para começar o curso, a gente vai deixar. E aí aquilo eu agarrei com assim, sabe? Aquilo foi muito bom, porque deu tempo de revisar, de estudar, assim, dei meu melhor. E aí na época eu passei bem colocado no vestibular, era o 8º lugar. Pra mim, assim, que tava num colégio péssimo, sabe? Assim, que eu achava até não era tão fraco assim, colégio público. Como sempre, eu sempre assim, tinha um olhar que eu me via sempre mais baixo, mais difícil do que realmente era. E aí eu sempre assim, fiquei por anos que eu tava na faculdade e eu tava fazendo administração e eu não me via assim, administrando. A questão assim, que não é que não me visse, eu não via trabalho na minha cidade. A minha cidade é uma cidade pequena que tem menos possibilidades de trabalhar, de conseguir um emprego como administrador, né? Tirando aquelas pessoas que têm contatos. Até tem gente, meus colegas, pessoal que trabalhava que estudava na mesma universidade que eu, estão trabalhando, mas eram poucas vagas, entendeu? Eu deveria, assim, ter acreditado mais em mim, ter me esforçado mais.
Não que eu não fosse uma pessoa esforçada, eu acho que sim, uma das minhas qualidades, eu sou extremamente esforçada. Só que ao mesmo tempo que eu era esforçada, assim que isso mesmo de estudar, que eu ia, que eu sabia que era aquilo era importante, eu ia e fazia, eu me colocava muito para baixo. Eu pensava, não, mas eu vou terminar a faculdade e não vou conseguir emprego. Não, mas eu não vou. Eu colocava, pensava, não vou colocar um negócio, aquele negócio não vai dar certo. Ah, eu vou estudar para concurso e não vou conseguir passar. Tudo que eu ia fazer, eu pensava que eu não ia conseguir, que o universo ia conspirar contra mim. Pensava, não, eu não tenho sorte. Pra mim não vai dar certo. Gente, eu não sei se vocês acreditam em sorte, pura sorte, mas eu acho assim, ó, que eu vejo o pessoal falando da questão da sorte, pessoas vitoriosas, né? Que a sorte está para quem se esforça, para quem está no caminho certo, para quem aproveita a sorte. Se tu tá no caminho, tá se esforçando, fazendo as coisas certas, se tu tá acreditando que tu é capaz, durante a tua jornada várias sortes vão, né? Várias oportunidades vão aparecer. Basta tu pegar, aproveitar. E eu sempre naquele pensamento negativo, e aí foi se estendendo os anos, fazendo, posso falar em outros, não me estender muito vídeo, assim, coisas que sempre que eu queria fazer, eu colocava todo um esforço, toda uma determinação e também toda uma carga de negatividade. Sempre com medo, sempre achando que não ia dar certo e as coisas não davam certo. Aí com o tempo agora, a gente também amadurece, a gente vê, né? Também tem coisas que vão melhorando na vida da gente. No meu caso, assim, que em preocupação com a minha mãe, ela foi melhorando, foi dando as coisas, foi dando certo, se ajeitando. Questão financeira, a gente está numa situação financeira mais complicada, agora a gente está numa situação financeira bem melhor. E aí aquilo ali foi tudo tranquilizando. E hoje assim eu sinto uma tranquilidade, uma paz. E aí aquilo ali começou a dar certo as coisas pra mim. Coisas assim que fazia anos que eu queria que acontecesse, tá acontecendo. Mas hoje a minha visão de mundo, maneira de pensar as coisas, é com muito mais positividade. Se eu vou fazer alguma coisa que nem agora que eu tô na internet, eu tô acreditando que isso vai dar certo, isso pode dar certo, dá certo para um monte de pessoas. Eu tô assim, o meu pensamento que eu tenho é que eu tenho que aprender que a minha diferença para um youtuber de milhões de seguidores são coisas que eu posso fazer, né? Desde formatar, de thumbnail, SEO, a persistência, o tempo. Eu tô achando assim, essa é a minha mentalidade. O que me difere, né, de um youtuber famoso, assim, que tem milhões de seguidores, é o meu tempo, é a minha dedicação. Se fosse antes, eu já ia pensar, não, eu vou fazer, mas eu não tenho sorte, isso é só para quem tem sorte. Eu posso dar o meu melhor, mas eu não vou conseguir, isso não é pra mim. Eu não sou boa o suficiente, muita crença assim, íntima, coisa que a gente tem lá dentro. A questão assim, gente, como eu já vim falando pra vocês, crenças, coisas que acontecem lá no passado, que fazem com que a gente tenha uma visão de mundo, nossas crenças limitantes, né? Que se formam lá no passado da gente. Eu tive uma infância boa, gente. Eu morava com meus avós, eu morava com meus pais, mas nunca achei, assim, que me faltou parte afetiva, minha mãe e meu pai. Eu achava que eram presentes, por mais que estivesse em outra cidade. Eu morava assim, era muito bem tratada pelos meus avós, eu tinha minhas primas, eu tinha vizinhas, fazia amizade, não tinha nenhum, zero problema, assim, em casa. Mas eu tinha muito problema, assim, na escola. Eu sofria muito de bullying. E eu acho que isso, crenças, coisas assim que eu tinha na minha cabeça, é muito dessa época, desde a primeira série. Parece bobagem assim, gente, mas não é. Hoje, assim, entendendo mais sobre educação, eu entrei na primeira série, não fiz o jardim, não fiz o pré. E aí eu entrei e eu não sabia ler, né, óbvio, nem escrever. E naquela época acho que era mais ainda rígido que é hoje. Os meus colegas, 99% deles sabiam ler e escrever, assim,
claro, ler o nome, escrever, identificar o alfabeto. Mas para uma criança, meu primeiro contato que eu tive, eu me comparava com eles. Eu me lembro perfeitamente a minha mentalidade. Eu me dizia, não, eu pensava para mim mesma, eu sou burra. Meus colegas sabem, eu não sei. Então foi a primeira, né, aquela crença que eu tive. Sempre, né, e não tá adaptada, assim. Meus colegas, como já tinham estudado antes, né, não choravam, estavam bem ali naquele ambiente. Eu me lembro que eu ia pro banheiro chorar porque eu não estava acostumada, assim, não tive contato, né, primeiro contato, né, não tive o período de adaptação que tem que ter uma criança. Então, coisas que aquilo ali fica na mente da pessoa. Porque você sabe, assim, a psicologia explica que a nossa personalidade, as nossas crenças, a nossa maneira de ver a vida, o mundo, acontece até os 7 anos. E depois dos 7 anos, a pessoa ela só reproduz aquilo que já está incutido no subconsciente dela. Tudo assim de maneira subconsciente, não é o nosso consciente, é o subconsciente. O nosso subconsciente que manda nossas emoções, nossos sentimentos. Nós somos seres emocionais, não seres racionais. Por isso que a gente faz um monte de coisa que a gente diz, por que eu fiz isso? Tu não tá agindo com a tua razão, tu tá agindo com a tua emoção. E a tua emoção é o teu subconsciente. E o teu subconsciente aprendeu, porque viu pela primeira vez, porque lá na infância aprendeu o que era amor, o que era amizade, o que era respeito, autoestima, enfim, todos os valores. Por isso, assim, a importância da educação, importância da infância, de ser bem trabalhada, de ser bem orientada, né, da tua infância, que vai formar. É claro que a gente pode mudar esse quadro, só que com adulto é bem mais complicado. Educação, até tratamento psicológico, uma série de fatores, o conhecimento vai fazer, experiências traumáticas fazem com que a gente vá mudando a nossa mentalidade, muitas crenças limitantes que a gente tinha. Mas o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Que essa mentalidade assim de que tudo vai dar errado, que tu não tem sorte, que não é para ti, que tu não é merecedor das melhores coisas da vida em todos os campos, né, desde o âmbito familiar, né, amizade, amores, né, casamento, teu trabalho, teus estudos, aquela mentalidade de que tudo que tu vai fazer não vai dar certo. Vou prestar o vestibular, não vou conseguir passar. Aquela sensação, né? Não sei se vocês estudam, vocês fizeram. Eu tinha uma angústia, gente, que chegou a sonhar, né? Que ia chegar a fazer a prova, ia me esquecer, dar um branco, que ia chegar atrasada. E esse do atrasada tinha assim, sabe aquela angústia que tu tem? Sempre aquilo que não ia dar tempo, que eu ia chegar atrasada, que não ia dar, que não era pra mim. Então, quando tu tira isso da tua vida, da tua mentalidade, as coisas começam a dar certo. Porque a questão, assim, parece óbvio tu falar, mas na prática não é óbvio. Essa da lei da atração, ela é muito, eu acredito muito, gente. A gente conversa muito assim, eu e minha mãe diz que sempre teve medo da doença. Se vocês pararem para pensar, todas as pessoas têm medos, e medo faz parte da vida, até um certo nível, assim, é importante, porque faz com que a gente até age, gente, né? Então, faz parte da vida, mas nada é excessivo. Então, a minha mãe diz que sempre, desde criança, ela teve medo das doenças. Mas ela, assim, a infância é muito pobre. Uma época lá na década de 60, de 70, a saúde era muito pior do que é hoje, né? Não tinha SUS, os trabalhadores, eles tinham que ter um plano particular, né? No meu caso, meus avós, eles tinham que ter... Eles nem se cobriam pelo fundo rural, né? Mas eles eram, assim, trabalhavam
ligado mais ao campo, mas eles vieram pra cidade. Então, o meu avô, assim, conseguia emprego, assim, que ele era um escravo, gente. Meio salário mínimo. Eles nem pagavam. Era muito complicado, você não tinha as leis trabalhistas que tem hoje. E assim, era uma miséria, sabe? Uma miséria. Não era só eles, era uma coisa assim, muito, muito triste, assim, muito ruim, sabe? E a minha mãe, assim, se criou nesse ambiente. E a saúde, assim, era o que mais eles se preocupavam. Porque o meu avô tinha mais idade, assim, porque minha mãe também foi adotada, né? Então ele, comparado com os outros pais, né, por exemplo, ele tinha idade, ele era doente, ele ia trabalhar doente, sentia dor, ia trabalhar, não tinha remédio. Era, assim, bem complicado. E a minha mãe sempre se criou nesse ambiente. Então ela disse que sempre teve muito medo da doença. E eu sempre tive muito medo da pobreza. Por incrível que pareça, gente, eu nunca fui pobre, assim, pobre, nunca fui miserável. Porque eu tinha uma angústia, um medo da pobreza, como se eu tivesse, assim, passado fome. Até hoje, assim, eu sinto que sabe aquilo que tu tem? Assim como tem pessoas que dizem, da solidão. A gente tem, se você parar pra pensar, a gente tem aquele, como dizer assim, o ponto fraco da gente, né? Tem pessoas assim, quem tem filho, tem medo de um, né, que aconteça um acidente com o filho, aquela sensação, aquilo que é ruim, sabe? Aquilo que tu tem dentro de ti. E essa mentalidade, esse pensamento, vocês têm que controlarem ele. Porque esse pensamento vai fazer com que vocês atraiam o que é ruim. Parece bobagem, mas não é, gente, não é. Minha mãe, assim, tem várias doenças, já teve mais ainda, assim, e a gente dá risada e brinca assim, digo, ai, tu atraiu a doença pra tua vida. E eu atraí a pobreza pra minha vida. Meti em relacionamentos, em negócios, em problemas assim, que só estavam me levando pra pobreza. Então, os nossos medos, as nossas angústias, ao contrário de nos tirar, nos levam para aquilo, atrai a nossa mentalidade. Tu tá mentalizando pobreza, tu vai atrair pobreza, tu tá mentalizando doença, tu vai atrair doença. Por isso que tu tem que mentalizar saúde, mentalizar prosperidade e tu vai atrair isso na tua vida. E vocês pensem se não é assim que funciona na vida de vocês. Mas não quero me estender mais no vídeo, deixe comentários, sugestão para os próximos vídeos, dá uma forcinha, te inscreve se tu não é inscrito.